Bom dia, Brasil, em especial Distrito Federal, que é onde eu moro, né, o Tocantins, meu estado. Bom dia às nações, né, tenho amigos espalhados pelo mundo inteiro. E ontem eu fiz um vídeo, né, para você que está assistindo pela primeira vez, esse vídeo é a sequência de um outro vídeo que eu fiz ontem, sobre uma geração defraudada, né? Então a defraudação, ela tem um significado muito parecido com sofismas, porque na verdade são enganos, são coisas muitas vezes que parecem ser verdade, mas na verdade são enganos. E a gente tem vivido um momento de muitos sofismas. E não é só como no Brasil agora tem esse boom político, é em tudo, nos relacionamentos, nas amizades, na era da beleza, da exigência de um padrão. E a gente vê que todas essas coisas são sofismas que vão contra aquilo que a palavra de Deus diz. E nós estamos falando sobre o estabelecimento do reino. Então, para o estabelecimento do reino acontecer em um mundo caído, ele só há a possibilidade que isso realmente aconteça de forma eficaz se limpar primeiro a sujeira, né? Então eu queria entrar hoje com uma palavra que está em 1 João 5, que diz explicitamente: o mundo jaz do maligno, ou seja, jaz, está sob o poder do maligno. Então esse mundo que nós vivemos, ele está sob um domínio maligno. E para vir o estabelecimento, como eu já falei várias vezes, do reino dos céus, do que está escrito no manual da vida, que é a Bíblia, nós precisamos entender isso. Então essa é uma palavra um pouco dura, né? Mas a partir do momento que a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a entender as coisas e parar de culpar Deus. Deus nunca mentiu que seria fácil. Eu vejo algumas pessoas que têm até entendimento, assim, às vezes religioso aí, acabando: ai Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor está vendo isso ou aquilo? Deus deixou para nós, aqui na terra, o manual de vida. Ele deixou algumas direções. E é impossível essas coisas acontecerem se nós não entrarmos com isso, com as águas purificadoras, né? A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Então, o nosso interior, ele só pode receber águas vivas, que é o Espírito Santo de Deus, se nós estivermos limpos. Porque a nossa mente, ela vive debaixo de um mundo onde a maioria hoje, muitas pessoas estão com as mentes cauterizadas. Por quê? Porque é um bombardeio do que a mídia, né, propõe, e do que a beleza, o padrão de beleza exige. E as pessoas vão absorvendo isso como se isso fosse uma verdade. Mas a gente já vê algumas mudanças, né? Eu vou depois entrar, falando ainda dos pilares, quando a gente entrar em entretenimento, né, cultura, a gente vê realmente que nós estamos sob o domínio mais da malignidade. Mas Deus já está limpando. A gente pode perceber já algumas mudanças. Então eu queria deixar também uma palavra que está em 2 Coríntios 4:4, que diz: o Deus, né, na Bíblia está com D minúsculo, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. É verdade. E eu falo isso porque só caiu a minha ficha, a venda que estava nos meus olhos aos 33 anos. Eu falo que é tão lindo isso, é meio profético, porque 33 anos é a idade que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E eu me sinto realmente assim. Aos 33 anos eu acordei, sabe, para um novo de Deus, para entender para que eu nasci. Qual é o objetivo da minha vida? Porque isso independe, sabe, de você ter dinheiro, de você ter poder. Aliás, o dia que eu contar meu testemunho, vocês vão perceber que não foi quando eu tive mais condições financeiras e condições de conhecer outros países e viajar né, de forma luxuosa, de vestir, de comer, de tudo, usufruir de tudo que o mundo pode nos proporcionar. Não foi quando eu fui mais feliz. Pelo contrário, eu fui muito ferida, muito machucada, justamente por causa das defraudações. E principalmente
as defraudações emocionais, aquelas que atacam diretamente na nossa alma, nos nossos sentimentos. A Bíblia fala que a gente tem que guardar o nosso coração, né? Porque o nosso coração é enganoso. E o nosso coração envolve o quê? A nossa alma, os nossos sentimentos. E isso é muito triste, porque uma vez uma alma, um coração ferido, é um processo, né? Para existir a cura, primeiro a gente tem que reconhecer que a gente precisa ser curado. Então eu queria deixar também mais uma palavra que está em Provérbios 15, 3, que diz assim: os olhos do Senhor, aí vem as boas novas, né? Os olhos do Senhor estão por todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Algumas pessoas têm uma ideia errônea disso. Elas acham que Deus, realmente Deus Todo-Poderoso, né? Ele está onde ele está, mas ele é espírito. E ele mandou quem para a terra? O Consolador, que ele habita em quem? Em pessoas. Em pessoas que se deixam ser trabalhadas por ele. E eu me lembro muito que muitas pessoas pregaram Jesus para mim. Mas tem uma pessoa que me marcou tremendamente no ano de 2000. Aliás, ontem no vídeo eu falei que a viagem que eu fiz para o Xingu, que a pessoa falou, né, sobre o século da espiritualidade, não foi 2000. Foi, porque 2000 eu ainda não tinha tido meu encontro com Deus, assim, de forma, né? Minha experiência com Deus foi em 2001. E essa viagem para o Pará foi já nesse processo, foi no ano de 2001. E em 2000, eu estava num avião voltando da Argentina e vi uma moça dentro do avião. E na hora lá, eu e minha cunhada, a gente não ia ficar sentado, nós não íamos sentar juntas. E ela estava com o esposo, ela viu aquele movimento, ela cedeu. Ela saiu de perto do esposo dela e sei que ela acabou cedendo pra gente. A gente acabou sentando junto com ela. E o esposo dela ficou só. E eu me lembro nitidamente, quando eu me converti, quando eu tive um encontro com Deus, ela me veio instantaneamente na minha mente. Porque ela passou a viagem, o voo inteiro falando de Jesus, só que era diferente. Ela tinha um brilho no olhar, era uma coisa tão contagiosa. E eu tenho muita vontade de encontrá-la. Inclusive, ela é uma pessoa, né, de uma família tradicional em São Paulo, ela chama Maria Matarazzo. Eu já tentei encontrá-la no Facebook. E ela tinha um brilho muito diferente. E a palavra de Deus não volta vazia. Porque quando eu tive o meu encontro com Deus, Deus me fez lembrar daquelas pessoas, mesmo aquelas que eu achava assim, poxa, mas aquela pessoa não dá nenhum testemunho de vida e vem falar de Jesus para mim. Quem é ela? Mas Deus faz você lembrar. Porque Deus, ele usa imperfeitos. Ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Então, essa pessoa que pregou para mim dentro do avião, num voo de Buenos Aires para o Brasil, eu me lembro dela porque ela tinha algo diferente. Ela não precisava falar, sabe, aquela pregação chata. Ela contagiava com o testemunho de vida, com as experiências dela. Eu nunca vou me esquecer disso. Mas eu também lembro das outras pessoas que falaram de Jesus, até dos versículos que algumas vezes elas me deram. E para mim bateu assim como uma coisa chata. É normal. Por isso, quando eu vejo alguém muito arredio com as coisas de Deus, eu falo, esses são os melhores. Porque quando eles têm a própria experiência, eles vão dar muitos frutos. Porque ninguém convence o homem de nada. Agora, nós não podemos nos omitir de fazer o ID, de falar de Jesus. Porque o inimigo está aí pregando todo tipo de filosofias vãs, de enganos, de sofismas, de defraudações, entrando por todos os lugares. E muitos que conhecem a verdade, o remédio para o paciente, não, imagina se eu vou falar e você aquele chato. Não, você não precisa ser uma pessoa chata. Se você sabe quem você é em Jesus, a sua vida diz muito mais do que palavras. Mas você, na hora que você precisar se posicionar, você tem que se posicionar sim. Eu queria, então, deixar aqui outro provérbio. O livro de Provérbios é maravilhoso. Provérbios 5, 21 diz assim: Deus sabe por onde você anda e sabe tudo que você faz. Então, nós sabemos das nossas mazelas, das nossas defraudações, das nossas tristezas. Só nós e Deus, Ele sabe todas as coisas. Então, que essa palavra a você
assistir, mesmo que você não dê um like, mesmo que você não compartilha, que o Senhor possa adentrar no seu coração através do Espírito Santo e que você saiba que você não está sozinho. E que nossa geração está aí defraudada, mas que há um remédio. E o remédio é Jesus. E eu queria finalizar essa palavra nessa segunda-feira, né? Tá um climinha meio friozinho. Coloquei aqui roupa para ir para academia, mas eu nem sei se eu vou. Tô aqui dando uma geral na casa, né? Hoje é segunda. Eu gosto da segunda. É virada de... Eu chamo de virada da semana. É gostoso. Então eu queria deixar para finalizar esse vídeo sobre defraudação, sobre engano, sobre sofismas, que tem o remédio. Em Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, não vos sujeiteis mais a um jugo de escravidão. Que nós sejamos livres, verdadeiramente livres. Porque a maior liberdade, ela tem que acontecer aqui e aqui. Se nós não formos livres aqui e aqui, nós vamos ser eternos escravos dessa ditadura que está aí. E não importa se a nossa luta é uma luta meio solitária. Jesus, apenas com 12 homens, e 2 o traíram. Ele mudou a nossa história. E você, sendo ateu ou qualquer religião que você siga, você tem um calendário no seu celular, na sua mesa do seu escritório, que tem escrito AC, no seu relógio tem escrito. Qualquer lugar que tem um calendário tem AC e tem o DC. Não existia calendário antes de Cristo. Então ele faz parte das nossas vidas e é o nome que está acima de todo nome. Então eu queria desejar um lindo dia e que a gente tenha uma semana abençoada e que a gente olhe para isso. Nós não precisamos ficar sendo escravos de nada, porque Jesus morreu para que sejamos livres. Um bom dia para vocês.